noite, espero que vocês estejam bem e nós iniciamos essa live com uma certeza no nosso coração. Tocaremos em um ponto importante da nossa vida, que é falar sobre autoestima, mas não no sentido de egoísmo. E você vai entender o que nós, eu e Ricardo, queremos trazer nessa partilha para você. Portanto, prepare o seu coração para esse tempo, que eu chamo de tempo. Essas lives são um tempo novo, é um vigor novo para nós. E eu realmente espero que essa parceria entre eu e o Ricardo possa estar contribuindo de forma efetiva com você. Conversaremos sobre algo tão especial que muitas pessoas negligenciam ou até mesmo fogem de falar sobre isso porque acham que é desnecessário. Quando a gente fala de autoestima, a gente fala de inteireza. A Jaque até colocou aqui, deixa eu fixar. O Ricardo já entrou na live também. Quando nós falamos de autoestima, a gente está falando de inteireza. Para todas as práticas da nossa vida, para todas as áreas da nossa vida, a autoestima, aquilo que é real a nosso respeito, faz muita diferença. Faz muita diferença porque isso faz com que a gente dê passos mais firmes, isso faz com que a gente tome decisões mais acertadas. E tem muita gente que leva o conceito da autoestima apenas em trocar sua vestimenta externa. E esse conceito é errôneo. A gente vai entender isso agora. Deixa eu convidar o Ricardo para estar comigo. Ei, Ricardo. Oi, Ale, tudo bom? Tudo. Tá quente aí em São Paulo, Ricardo? Tá friozinho, Ale. Tá um frio gostoso, do jeito que eu gosto. Sério? É. Eita, tá tudo estranho aqui, tá um calor horroroso. Jura? Pois aqui tá uma fria, aquela, como no Nordeste a gente fala assim, uma friagenzinha suave, gostosa. Tá legal aqui. Então, tá bom. Ricardo, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante, falar sobre autoestima dentro do conceito real da palavra, sem distorção, para que as pessoas possam compreender o que de fato é o que é autoestima, né? Porque autoestima não é só eu fazer um botox. A autoestima não é trocar uma roupa, vestir uma roupa mais bonita. Vou falar no caso que eu sou mulher, cuidar do cabelo. E autoestima é muito mais amplo. E uma pessoa com autoestima na medida certa, né? Ela com autoestima elevada, ela dá saltos, não dá, Ricardo? O que você acha acerca disso? Eu acho que dá muito salto. Eu acho que essa nossa conversa hoje vai ser totalmente mais especial ainda, Ale, porque é um assunto que você deve receber milhares de perguntas sobre esse assunto. Eu, no meu inbox, de vez em quando, recebo algumas perguntas. Ricardo, como é que a gente trabalha a autoestima? Então, é um tema muito quente. Então, eu acho que vai ser bastante interessante. E até, Ale, queria aproveitar e perguntar para o nosso público aqui. A gente já está com 5 vezes que a gente está se vendo aqui, está fazendo esse projeto juntos. Como é que tem sido para vocês, gente? Dá um feedback aí, enquanto a gente vai discutindo, dá um feedback para a gente. Tem sido valioso? Tem agregado alguma coisa para você que tem nos assistido essas terças-feiras à noite? Vai falando aqui para a gente. Eu acho que é importante você que está conosco aqui já há um bom tempo, né? Nós já temos 5 lives juntos, né, Ricardo? Nós abordamos temas variados, a gente falou de muita coisa. Então, você que está aqui, acaba trazendo esse feedback para a gente, porque é importante. Não é massagear nosso ego, que nem eu nem o Ricardo, nós não precisamos disso. Mas é para entender se aquilo que nós estamos levando até você tem ajudado, tem contribuído. Acho que isso é muito importante, né? Tem contribuído, é valioso, é significativo. Então, é muito importante que nós dois saibamos qual tem sido a sua percepção acerca dos assuntos aqui. A gente já falou sobre o tempo, a gente falou sobre essa questão do tempo, nós falamos sobre as emoções, falamos também as verdades, as mentiras, né, que trazemos para a nossa vida. Falamos o que mais, Ricardo? A gente falou tanta coisa. Sobre o tempo, né? Sim, eu falei. Como a gente... Emoções, a verdade. Enfim, a gente tem feito muitas lives falando sobre esses temas, porque isso contribui de forma significativa com a nossa vida, não é, Ricardo? Com certeza, Lê, porque são assuntos, e olha, não é todo lugar que se preocupa em aprofundar esses temas de formação humana, né? Não. E a Lê é uma referência aqui, uma referência católica,
uma mulher muito conhecida no nosso meio católico, e eu acho interessante o interesse que a Alê tem da gente aprofundar essas questões humanas também, né? É Porque ela verdade. poderia resguardar só uma determinada parte, mas ela se interessa, é um assunto que, às vezes, quando a gente está conversando, é um assunto que interessa a ela, a dimensão humana também, não é isso, Alê? Sim, porque eu entendo o seguinte, nós somos um composto, né? Tem o espiritual, tem o emocional, tem o físico, então a gente é um composto. Só que quando nós não lidamos bem com a nossa parte humana, gente, é sério que eu vou falar. Isso aqui não é conversinha. Se você não lida bem com a sua parte humana, esquece sua parte espiritual. É, fato. E é uma coisa que eu falo sempre, a nossa espiritualidade ela tem que tocar a nossa humanidade. Isso é fato. A gente não está tirando Jesus do centro do evangelho e nem tão pouco trazendo teorias que invalidam aquilo que para mim e para o Ricardo é muito precioso, que é o próprio Deus. Mas quando eu penso o quanto Deus também pode trazer de cura, de restauração, o quanto nós podemos aprender mais sobre as questões humanas, porque nós somos seres incompletos, nós não somos completos. Nós somos seres em aprendizado, mas acredito que há possibilidade de melhoria, acredito que há possibilidade de aprendizado. Então, isso é muito importante. Quando a gente pergunta para vocês, para nos dar um feedback, eu sempre falo com o Ricardo, o que você achou? Porque a gente comenta entre nós, né? Você É, gostou? O que você achou? é. E a gente sempre, assim, a nossa percepção é nossa, mas a de vocês é de vocês. E as outras lives, elas estão salvas no meu canal do YouTube. Então, enfim, vamos adentrar no assunto, né, Ricardo? Falar sobre essa autoestima. Ricardo, você é uma pessoa que tem autoestima? Eu tenho autoestima. A minha autoestima passou por fases de deturpação. E eu vou trabalhando a minha autoestima dia após dia. Eu sei que vai ser uma vida inteira de trabalho, de um artesanato. Eu gosto dessa palavra. É um artesanato da percepção que eu tenho sobre mim mesmo. Percebo que tem fases que está ruim, tem fases que está melhor, mas eu hoje já consigo entender a necessidade de eu precisar de uma autoestima saudável sobre mim mesmo. O que é a autoestima? É uma avaliação que o indivíduo faz sobre o seu próprio valor pessoal. Isso é autoestima. É a capacidade que nós temos de avaliar o nosso próprio valor pessoal. Às vezes a gente se subjuga. Não, eu acho que não tem um valor nenhum. Ou às vezes também a gente vai demais. E também isso esconde uma baixa autoestima que a gente vai poder aprofundar. Ale, o que você entende que seja autoestima e como é que você passa isso para a gente? Autoestima, ela é algo a respeito, vou falar de uma forma bem simples, né? É a forma com que eu me vejo, me respeito, entendo a minha complexidade humana, entendo quem eu sou, então eu vejo um valor, há valor em mim. Mas eu não estou falando de uma supervalorização para estar acima, mas há valor. Eu sei que, independente dos erros, independente das realidades, existe um valor. E esse valor também, ele vai ser transportado para uma dimensão como eu vejo o outro. Porque quando a minha autoestima ela é ruim, a minha tendência também é trazer isso para o outro. Ou eu vou diminuir, ou eu vou colocar alguém muito acima, porque eu me sinto muito inferior. Então, qual é o seu valor? Se a gente for falar assim, seu valor, meu valor é alto, claro, mas como você se vê? E dentro desse processo de autoestima, eu aprendi uma coisa. Eu não tinha uma autoestima boa. Eu não tinha. O que o Ricardo falou desse trabalho que a gente vai levando, a minha autoestima era péssima. Porque eu me via com o olhar do outro, era uma questão de autoimagem. O que o outro tinha percepção sobre mim é o que eu adotava para a minha vida. Quando você vai entendendo quem é você, para além dos seus fracassos, dos seus erros, mas você vai entendendo quem é você enquanto pessoa, passos vão sendo dados. Existem falhas? Existem. Corremos o risco de, ora, estarmos embaixo, ora, estarmos muito em cima? Corremos. O certo é buscar o quê? O equilíbrio. E aí você não começa a distorcer quem é você. Você para de distorcer
quem é você de verdade, porque a autoestima é isso. Eu não sou nem inferior ao Ricardo, por mais que nós sejamos diferentes, por mais que tenhamos conhecimentos diferentes, tenhamos graduações diferentes, eu não sou inferior a ele e ele tampouco é inferior a mim. Mas também não sou superior a ele e ele não é superior a mim. A autoestima traz esse equilíbrio gostoso que te dá a possibilidade de uma construção tão real que pode tocar objetivos, metas, conquistas, anseios. Um dia você não está legal, não está, mas a sua autoestima bem trabalhada vai te ajudar também a sair de um caos que vem muitas vezes para nos tragar. Faz sentido isso para você, Ricardo? Faz total sentido. Você já deu um conceito importante da gente explorar aqui. Autoestima é como o próprio prefixo diz, auto, a si mesmo. Às vezes, a gente se define pelo olhar do outro. Às vezes, a gente se conceitua, você pergunta para fulano, quem é você? Aí a pessoa vai dizendo uma série de características de como as pessoas o veem. Como as pessoas da família o veem, como as pessoas do trabalho o veem. Mas atenção, nós não somos o que o outro nos vê. Os outros podem nos dar pistas, é óbvio. Especialmente aquelas pessoas que nos amam, elas podem dar feedbacks importantes. Mas o mais importante nesse sentido é como eu me vejo. Não é como o papai me vê, não é como a mamãe me vê, não é como o marido me vê, não é como o Ricardo me vê, não é como a Lê me vê, é como eu me vejo. Então a palavra autoestima é auto, eu. É isso. E aí faz uma diferença muito grande. Porque se a gente fosse definir, gente, por tudo que as pessoas pensam sobre nós, Ale, imagina aí. Imagina se a gente se define só pelo julgamento do outro, que é um julgamento incompleto, que é um julgamento que vem de fora, que não entende todas as nuances de nossa vida, que é um julgamento imperfeito e incompleto. O que você acha disso, Ale? Bom, primeiro que a gente não pode, a régua com que o outro mede as coisas não é a nossa vida real. Às vezes o outro traz até uma percepção muito real do que está acontecendo com a gente, mas ele não tem um conhecimento do todo. O importante nessa questão toda, e é muito bom a gente falar sobre isso, porque eu vi vários comentários, minha autoestima está péssima, eu não estou conseguindo, há muito tempo que eu estou desleixada. As pessoas estão achando que o conceito de autoestima está relacionado com coisas externas. Não está. O externo ele é só um resultado de um processo interno que você vive. Então, quando eu paro na frente do espelho e começo a olhar para mim, olha, alguém disse que eu sou feia. É muito comum alguém entrar aqui na internet e falar que eu sou muito feio. Muito comum. No direct, né, a pessoa fala assim, você se acha, né? Você acha que você é bonita? Então, assim, e esse é o meu calcanhar de Aquiles. Por quê? Vamos lá. Na minha infância e adolescência, meu trauma era justamente isso. Eu não me achava bonita. E aí, quando alguém vem reforçar algo que para você já é um BO, se você não está preparado para se olhar no espelho e dizer assim, ok, fulano não gostar da minha aparência, ok, problema dele. Mas eu endossar o que o fulano está falando já é um problema meu. Eu não vou endossar. Eu sei quem eu sou de verdade. Ou seja, eu não preciso me colocar no patamar como uma mulher belíssima, porque sei que eu não estou nesse nível das top models internacional, mas eu sei quem eu sou. Então isso é importante, porque isso me fez o quê? Não ter mais o complexo de inferioridade, não ficar mais preocupada com a minha altura. Para quem não sabe, eu tenho 1,81 m. Eu sou um padrão de pessoa diferente. Eu não sou a mulher minhonzinha, pequenininha, da fala mansa. Pelo contrário, eu sou toda abrupta. É muita coisa, assim. Então, quando as pessoas chegam até a mim para falar algo que, de repente, elas pensam que elas estão me depreciando, essa parte ela já foi curada. Então, aquela mulher que entrava encolhida, né? Fala menina, porque adolescente, entrava encolhida nos lugares, que não olhava para as pessoas, que se achava muito, muito feinha, ela descobriu algo muito além. Porque não é arrogância, eu vou resolver questões internas e a partir disso eu vou aprender a ter uma relação significativa comigo mesma. A relação
significativa comigo. Não é a relação que eu tenho com o Ricardo, não é a relação que eu vou ter com fulano, com cicrano, com a pessoa da rua, com alguém da minha casa. Qual é a relação que você tem com você, sem máscara? Quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Você vê o que te falam ou você vê o que de fato você é? Porque para você ter a coragem de se ver de fato como você é, não é fácil também. Em todos os aspectos, internos e externos. Então, é muito importante quando a gente tem essa clareza, essa verdade diante de nós. Para a minha autoestima estar num ponto de equilíbrio, eu preciso me relacionar bem comigo mesmo. E aí é um grande problema da sociedade hoje. Eu não me relaciono bem comigo e eu não me relaciono bem com mais ninguém. Então, nós temos crises, nós temos dores, nós temos momentos, com certeza. Todo mundo tem. Mas eu não sou aquele amontoado para sempre. Então, como que você se vê hoje? Vou dar um exemplo. Eu entrava no shopping, tem espelho do lado, tem espelho em cima quando você desce a escada rolante. Estou dando exemplo meu, real. Eu odiava olhar no espelho, porque eu via uma coisa que eu falava, nossa, eu não suportava. Eu odiava tirar fotos, eu odiava de ter pavor. Não, não, não. Hoje, Deus fez coisas assim comigo tão interessantes porque não sou eu nem que tenho que querer tirar foto, o povo bate, então eu vou vendo, eu saio de todas as formas. E aí eu vou olhando. Olha, não era tão feio quanto falavam. Olha, o cabelo não é tão esquisito como diziam. Olha o nariz, olha a boca. O conjunto é agradável. E aí eu passo a olhar para mim com um olhar de respeito. Autoestima é quando a gente se olha com um olhar de respeito e a gente se olha com um olhar também de generosidade. Porque se eu começo a me depreciar demais, aí o que me oferecem, qualquer coisa que me oferecerem, tá válido. Faz sentido isso, Ricardo? Faz sentido. E ali a gente vai acreditando, né? Enquanto eu via você falar, eu via coisas da minha vida, eu fico assim, meu Deus, a gente vai acreditando em tudo que dizem sobre a gente. Não é? Quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe, a gente vai acreditando em tudo que contam sobre a gente. Então chega um fulano e diz assim, você é isso. A gente acredita. Como a gente é ingênuo, né? O fulano, não, você não é nada disso. Imagina, numa selva de pedra que é a rede social. Então, a hora chega uma coisa, pessoas que nem te conhecem, que te falam uma coisa, e a gente vai acreditando porque a gente não sabe quem a gente é. Então, eu já queria lançar uma primeira ferramenta para a gente. Depois, quando vocês puderem, pega um papel, uma folha em branco e vai anotando o que eu penso sobre mim mesmo. Mas vai anotando, vai escrevendo bastante. Atenção, não é o que o seu marido pensa de você. Atenção, não é o que o seu filho pensa de você. Mesmo que saia coisas ruins, não interessa, coisas ruins e coisas boas. O importante é você primeiro isolar e entender o que eu penso de mim mesmo. Não é o que o cara lá da internet que mandou um inbox falou sobre mim. Não é também o que aquela pessoa que está subalterna a mim no meu trabalho pensa. É o que eu penso de mim. Anota num papel para você entender como é que você está se avaliando, porque isso interfere muito na nossa autoestima. Na realidade, olha, todos nós, em algum momento, ou a gente vai falar algo, ou a gente vai ouvir algo de alguém que não é legal. Só que com o tempo, essa questão toda da maturidade, com o tempo, com a evolução que nós vamos tendo ao longo da caminhada, a gente vai aprendendo a identificar quem nós somos. Se eu perguntar para o Ricardo, quem é você, Ricardo? O que você pensa a seu respeito? Você consegue responder, Ricardo? Consigo. Eu consigo responder. Eu teria talvez uma resposta mais espiritual, e eu vou falar a minha resposta mais espiritual, saindo um pouco da dimensão humana. E depois eu volto para a questão humana. Quem eu sou, eu gosto de uma frase de Santa Teresinha, que diz assim, eu sou o que Deus pensa de mim. Eu amo essa frase. Eu sou o que Deus pensa de mim. Porque o que Deus pensa de mim é sem filtro, é sem defeito, é realmente como eu sou na minha essência. Então, para eu me descobrir, eu preciso descobrir diante de Deus quem eu sou. Agora, olhando para o lado humano aqui, eu sou o Ricardo que ele tem uma identidade que é característica com uma personalidade mais retraída, mais silencioso,
mais observador. Ao mesmo tempo, é um Ricardo racional, é um Ricardo que gosta de planejar, de pensar nessas coisas. E, ao mesmo tempo, é o Ricardo que ele gosta da profundidade, ele gosta de adentrar no mundo interior seu e de si mesmo. Isso são características que me definem enquanto pessoa. Isso talvez é o autoconceito que eu tenho de mim mesmo, Ale. E aí é tão importante, olha como ele falou. Ele disse assim, ó, eu vou começar com uma frase, eu vou começar no âmbito espiritual, depois eu entro na dimensão humana. Por quê? Ele sabe quem ele é. Primeiro, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E Deus pode pensar coisas boas e também não pode pensar coisas que não são. Mas o que ele pensa é porque ele nos conhece. Ele conhece o que nós estamos pensando agora, ele conhece as nossas emoções, ele conhece tudo. Depois ele trouxe para o âmbito humano aquilo que, olha, eu sou uma pessoa de mais introspecção, eu gosto desse processo de reflexão. É assim que a gente vai aprendendo, né? Quem é você? Ora mais calmo, ora mais irritadiço, ora mais explosivo. Quem é você? Isso vai trazer respostas muito importantes. Porque a gente começa a olhar e falar assim, isso aqui ele tem muito a ver comigo. E facilita também, né, gente, algumas realidades na nossa vida. Quando a gente está muito bem, as coisas fluem, é muito natural. Quando a gente não está, as coisas empacam um pouco. E quando a gente se conhece, a gente fala assim, nesse momento que eu estou bem, eu consigo fazer isso, assim, assim. Hoje eu não estou legal. Então, o mar não está para peixe, eu não vou fazer isso. É muito importante a gente trazer essa... Olha, gente, vocês estão pedindo para desativar os comentários, mas são nos comentários que a gente interage com as pessoas. Elas vão colocando algumas perguntas. Então, assim, ó, foca no que a gente está falando e vamos que vamos. Eu vi uma mulher colocando assim, meu marido não me elogia, meu marido, nada que eu faço, ele me elogia. Aí você percebe a baixa autoestima. Por quê? Eu preciso da validação do meu marido para eu me sentir bonita. Não, você não precisa. Não precisa. Não precisa. E, na verdade, Ale, não precisa. Isso que você acabou de falar, alguns estudiosos sobre autoestima, eles colocam como já é vamos dizer, a expressão máxima de uma baixa autoestima. O que é a baixa autoestima? Ela começa por uma busca excessiva de autoafirmação. Eu não sei quem eu sou, eu não conheço meu valor, eu não me valorizo, então eu preciso urgentemente procurar minha validação no outro. Eu preciso que o outro me afirme, eu sou escravo da validação do outro. Fala, Lê. Você tem muita coisa para falar sobre isso. Essa questão toda, né, quando a gente precisa da validação. É bom, por exemplo, vou pegar um nome aqui que está subindo agora. A Ana Flávia, subiu um nome que eu li. A Ana Flávia vira para mim e fala assim, nossa, Lê, eu gosto tanto de você, gosto do seu jeito, gosto disso, gosto de ouvir sua risada, estou dando exemplos aleatórios. Nossa, que bom! Eu gosto do seu batom, gosto do seu cabelo. Nossa, você fica tão bonita nessa roupa. Nossa, que elogio que a Ana Flávia está me fazendo. Isso faz bem, ok. Mas eu não preciso da validação da Ana para que eu me sinta bem. Se a Ana me elogia, que maravilha. Se a Ana não me elogia, que maravilha também. Porque eu já sei que está tudo bem. Peguei um exemplo, viu, Ana? Peguei um exemplo aqui. Coisa é alguém me elogiar livremente. Nossa, Ricardo, que camisa linda. Nossa, Ricardo, que perfume bom que você está usando. Nossa, Ricardo, que palestra fantástica. Eu estou te elogiando. Nossa, Ricardo, você é uma pessoa que quando você chega, você enche o ambiente. Eu estou te elogiando. Mas você não precisa mesmo dessas minhas falas ou dos meus elogios para você saber quem você é. Aí é um ponto seríssimo que muitas pessoas sofrem no seu dia a dia porque vão esperar realmente a validação dos outros. Alessandra, eu não gosto de elogio. Gente, elogio é bom. Elogio é bom. Tá. A pessoa está te elogiando. Se ela usou de falsidade ou não, o problema é dela. Se elogiou, você dá um sorriso, é isso mesmo. Você se acha, não, eu sou.
quem você é, filha eleita de um Deus apaixonado por mim. Então eu sei qual é o meu valor. Isso é importante. Agora, quando eu estou esperando que a mãe, o pai, o irmão, o marido, o namorado, o amigo, a esposa chegam com essas falas para eu me sentir melhor, a coisa é muito mais séria do que eu poderia imaginar, não é isso, cara? É isso. E você falando de elogio, a gente já traz uma outra característica que porque a gente precisa identificar o que em nós existe de comportamento de baixa autoestima. E esse é um outro comportamento, Ale. A pessoa fica desconfortável quando a pessoa elogia ela. E às vezes a gente confunde isso com humildade. Porque a linha é muito tênue. A gente acha que a gente está sendo humilde. Não, eu não gosto que ninguém me elogie. Eu não gosto que ninguém fale bem de mim. Às vezes, aí está uma baixa autoestima. Porque eu não acredito. As pessoas podem dizer o que disser, mas eu não acredito que eu tenho algo positivo. Né? É como se eu acreditasse, estão sendo mentirosos. Estão falando só para me agradar. E tudo. Ao mesmo tempo que a gente não pode ser escravo de buscar a validação do outro, a gente também não pode ser indiferente ao que os outros reconhecem em nós. E fazer de conta que a gente está... Não, é sempre o equilíbrio, né, Ale? A gente sempre volta... Todas as nossas lives a gente volta para esse assunto. É sempre o equilíbrio. Sim. A pessoa chega e diz assim para você: nossa, Ricardo, sua palestra foi fantástica, mexeu muito comigo, acrescentou. Ah, não, que é isso, hoje eu fiz meia boca. Poxa! E aí, essa questão... Ai, vou entrar num ponto polêmico. Jesus. Entra, que eu também estou hoje da polêmica. Pode entrar. Eu vou entrar num ponto polêmico. Hoje, eu vou falar no contexto espiritual, eu vou falar no contexto humano. A humildade, ela realmente precede a honra. Isso é fato. Sim. Não é fácil ser uma pessoa humilde de verdade. Uhum. Não é fácil. Então, hoje fala-se muito de uma humildade que é falsa. Eu tenho trejeitos de humilde, eu faço carinha de humilde, eu sou lobo por dentro. Então, a gente tem que tomar um cuidado que muitas vezes essa questão, não, eu não sou isso, não, isso não é para mim, eu estou afastando mesmo. As pessoas, eu estou afastando algo que é real que a pessoa traz. Outra coisa muito séria, quando eu não consigo aceitar que alguém venha falar algo especial a meu respeito. Então, eu não acredito. Tudo que fulano, eu não acredito em nada que fulano fala. O problema não está no fulano, o problema está na gente. O problema está na gente. Então, todas essas questões, elas precisam ser resolvidas. Nesse tempo, nós precisamos olhar a humildade verdadeiramente em mim, porque a gente vive aí numa balança. Porque eu posso confundir autoestima elevada com arrogância e prepotência. Em contrapartida, a baixa autoestima eu posso confundir com uma falsa humildade. Perfeito. E não é nem uma coisa e não é nem outra. Porque nem arrogante e nem inferiorizado, fala sério. Há uma necessidade da gente trazer esses assuntos. Outra coisa muito grave, polêmica. Ah, mas hoje em dia falar de autoestima, povo cristão não tem que falar sobre essas coisas. Então você vai fazer o quê? Andar mulambento, fedorento no meio da rua? Porque o Jesus que eu conheço não era mulambento nem fedorento. Então, quando ele fala de autoestima, Jesus era uma pessoa que tinha uma estima elevadíssima. Você olha para ele bem resolvido, acolhedor, sorriso, falava pontualmente as coisas assim, não. Você vê que é uma pessoa resolvida. Ele não ficava nunca em cima do muro. Então, é muito importante a gente entender o contexto hoje. Há uma diferença muito grande de arrogância para autoestima. Arrogância é outra coisa. A autoestima é quando eu entendo o valor que eu tenho, sem estar acima nem abaixo, mas apenas para cumprir o meu papel, aquilo que é o meu chamamento enquanto pessoa aqui nessa terra. Ou não é assim, Ricardo? É assim. A humildade está muito ligada com a verdade, né? A humildade é conhecer a verdade sobre mim mesmo, de uma maneira tranquila. Saber que eu sou um misto de tesouros, também de fraquezas, mas aceitar e dar um nome a cada coisa. Saber que a minha essência é positiva. A humildade está ligada com a verdade. Já a baixa autoestima, ela é o contrário, ela está ligada com a mentira.
É uma linha muito tênue, sabe, Ale? Todos nós temos que estar muito vigilantes, porque a gente pode dizer, por exemplo, eu estou na minha fase da minha vida, eu não vou empreender. Eu não vou empreender porque, assim, sei lá, eu percebo que a vontade de Deus para mim é só ser essa pessoa aqui, viver na... Gente, cuidado, porque isso às vezes pode ser baixa autoestima. Não vou ter um relacionamento. Não vou ter um relacionamento porque eu acho que, é porque eu sou sei lá, eu sou uma pessoa muito simples, modesta. Eu sou uma pessoa modesta. Gente, cuidado com essas coisas. Porque isso aí, às vezes, não é humildade. Às vezes é baixa autoestima. Porque a humildade verdadeira é o contrário. Ela te leva para frente, ela te faz arriscar. O humilde, ele é vulnerável, ele se arrisca, ele dá a cara a tapa. Ele não está nem aí. Se ele for rejeitado, ele começa de novo porque ele é humilde. O soberbo, que tem baixa autoestima, ele na verdade ele se retém, ele se protege o tempo todo, ele se blinda o tempo todo e às vezes pode dar uma pincelada, uma demão de humildade, mas às vezes é baixa autoestima. É muito importante quando a gente entende esse propósito de Deus até com essas lives que a gente está fazendo, né? Alguém citou algo interessante, eu não gravei o nome, ela disse assim, gente, palavras de afirmação é uma das linguagens do amor. Toca nesse ponto, né? Porque existem as linguagens do amor e cada um de nós tem uma linguagem do amor. A gente vai amar alguém fazendo coisas que o outro, né, para uns uma coisa é importante, para o outro outra coisa não é importante. E a palavra de afirmação quando sai com amor, é muito lindo isso, né, Ricardo? Porque é a linguagem de amor da pessoa. Então, tem gente que a linguagem do amor, a gente está fugindo um pouquinho, mas não está. Eu vou falar sobre um casal que eu conheço, que assim, eu acho engraçado. A linguagem do amor dele é toque. A linguagem do amor dela não é toque. Quando ele fica abraçando, ela se sente assim, nossa, chega de me abraçar, de me beijar, não aguento mais. Eu morro de rir dela. Porque o marido dela vai sentando ao lado dela, a primeira coisa que ele faz, ele pega a mão dela e beija. Aí eu penso assim, gente, tem uma mulherada aí doida querendo que os maridos façam isso, né? A linguagem do amor dela já é a palavra de afirmação. Amor, parabéns pelo que você fez. Isso assim. Então, quando você entende, você está resolvido, eu não vou adentrar nisso, mas eu gostei do comentário da moça, que a gente está falando aqui de elogiar o outro, né? E às vezes nós estamos falando mesmo. Olha, parabéns. E às vezes a pessoa fracassou em alguma coisa, você fala, olha, não está dando certo o seu negócio. Mas isso é só uma fase. Bora, você é muito melhor do que isso. Não é uma palavra qualquer, não é um motivacional qualquer. É porque realmente você é muito melhor do que isso. Bora, levanta. Vamos fazer diferente. Então isso é tão importante que até para você usar bem sua linguagem do amor, você tem que estar bem resolvido, porque senão você não consegue. Você não consegue nem usar a sua e não consegue nem receber a linguagem do amor do outro, né? É verdade. E a propósito, a minha linguagem de amor é palavra de afirmação, por exemplo. A gente está falando de elogio, dessas coisas. A minha é palavra de afirmação, naqueles 5. Ale, qualquer dia vamos fazer um sobre linguagens do amor? Vamos! Vamos. O que vocês acham que está aí? Um dia a gente fazer uma live só sobre as 5 linguagens do amor. Acho que vai bombar. O que vocês querem? Coloca aí nos comentários se vocês querem ou não. Mas a minha linguagem de amor é a palavra de afirmação. Por exemplo, se eu ganho um presente, às vezes eu trabalho em hospital, eu ganho muito presentinho. Os pacientes são muito, muito carinhosos. Ganho chocolate, ganho vinho, e eu adoro. Essa camisa, por exemplo, eu ganhei de um paciente. Mas para mim é mais importante o cartão que vem. Eu foco mais no cartão, do que está escrito, do que a pessoa escreveu, do que do presente. Eu gosto, mas eu gosto mais do cartão. Então, entender qual é a nossa linguagem do amor e saber que a gente não pode depender disso para constituir a nossa autoestima, mas isso nos faz nos sentir amados, né? E como é bom se sentir amado, não é, Ale? É muito importante, né? Cada um de nós tem uma linguagem do amor. Vamos deixar isso aí para a próxima live, quem sabe que a gente vai fazer sobre as linguagens do amor, né? Mas é importante a gente entender esse universo. Aí quando você não está bem, você não consegue nem receber aquilo que o outro está trazendo. Mas você também não consegue fazer com que o outro se sinta melhor. Isso é muito comum, gente. Nós somos seres humanos.
humanos, e o ser humano é uma caixinha de Pandora. Então, a gente tem que trazer sempre esse equilíbrio. É muito importante. Mas eu gostei do comentário da moça, daí eu vi, e ela falando sobre a palavra de afirmação, que é importante, né? Para o outro, a palavra de afirmação é importante. Tem pessoas que usam, é essa linguagem que ela usa com o outro, e para o outro é essa linguagem que ele quer receber. Eu gosto de tempo de qualidade. Então, para cada um de nós é uma coisa. E a gente vai, dentro desse universo todo, do autoconhecimento, da autoaceitação, da autoimagem, do autoconceito, a gente vai entendendo mais quem a gente é. E isso vai facilitando também para quem convive conosco, né? É isso aí. E Ale, mais algumas características, a gente já falou de várias, mas aqui mais algumas características para a gente identificar quando a nossa autoestima está baixa. Então, a gente já falou que a busca excessiva por autoafirmação, nem às vezes a gente só busca pela autoafirmação, todos nós buscamos, em algum nível ou outro. É a busca excessiva, a dependência da autoafirmação, comportamento de indecisão, a pessoa não toma decisão nunca, não estou falando de prudência, eu estou falando daquela pessoa que joga tudo para frente, é tão inseguro, se acha tão pouco, tão fraco, que tem medo de tomar uma decisão, de perder e de ganhar. Culpa, dependência da opinião do outro, exagero sobre o feedback negativo. Uma pessoa que tem a baixa autoestima, você pode dizer milhões de coisas boas para ela, mas ela vai captar só aquilo que foi dito ruim. A lei pode dizer assim, ó, Ricardo, eu gostei disso, gostei daquilo, mas desse aqui eu não gostei. Aí a pessoa só grava aquilo que ela não gostou. Baixa autoestima. Conformismo, a pessoa a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. A pessoa acha que não, isso aqui é do meu temperamento, porque eu sou uma pessoa mais prudente. Cuidado. Às vezes não é prudência, às vezes é medo de enfrentar a vida, às vezes é medo de tomar uma decisão, é medo de se expor ao risco. Hesitação em tentar novas experiências, a pessoa não quer ficar sempre no campo do conforto, na zona de conforto, porque ela acha que ela não é capaz de viver novas experiências, ela não é capaz de empreender. Dificuldade de aceitar elogios, já falamos, vergonha, dificuldade de lidar com situações desafiantes e essa é interessante, terminar essa parte com essa. Contato visual insatisfatório. Quando a pessoa tem uma baixa autoestima, ela não consegue, ela tem dificuldade de olhar no olho das outras pessoas, né? Ela tem muita dificuldade de olhar no olho das outras pessoas, é sempre olhando para baixo. Se a gente for falar em linguagem corporal, a baixa autoestima, a pessoa se recolhe sobre si, sempre cabisbaixo, sempre para baixo, porque acha que não tem valor. O que você acha, Lê? Nossa, fala aí. Olha, gente, essa questão de autoestima é tão sério, porque se não for tratada, se não for cuidada, se não for observada a tempo, pode prejudicar, sim, o seu emocional de forma, assim, que vai te assustar. Pode prejudicar muito. Então, quando eu não consigo nem fazer um contato visual com outra pessoa, quando eu não consigo receber o que a outra pessoa está me oferecendo, quando eu não consigo perceber que existem coisas boas em mim. Olha, em todos nós, seres humanos, tem coisas ruins? Tem. Ó, um monte. Mas também tem coisas boas. Nós não somos amontoados. Vou usar uma expressão muito dura, mas é para a gente entender. Nós não somos esterco. Então, quando a gente olha para a nossa vida pensando só tem coisa ruim, não, peraí. Tem também coisas boas. Pode ser que essas coisas boas precisam agora ser enaltecidas, eu preciso trabalhá-las, eu preciso. Pode ser, pode ser. Mas eu não sou um combo e nem você. Um combo de coisas que deram errado, um combo de coisas que não prestam. É muito comum em algum momento a gente fazer questionamentos acerca de nós mesmos, né? Será que eu sou? Será que é isso? Será que é aquilo? Isso é muito comum do ser humano. Eu costumo fazer essas perguntas e às vezes eu falo assim, eu não sou mais o que eu já fui, eu não consigo mais. Isso acontece com você, Ricardo? Acontece muito. De olhar para mim, às vezes tem esses trends aqui na rede social. Você há 5 anos atrás. Aí eu digo, meu Deus, eu não estou olhando nem para foto. Para mim, eu 5 anos atrás, quem eu era como pessoa, sabe? Eu não consigo fazer essa comparação de, olha, eu acho que eu nem tenho foto, nem sei quando é que eu tinha 5 anos atrás, mas eu consigo me imaginar como eu era como pessoa há 5 anos atrás.
e olhar para hoje e ver que, ok, ainda tem muita coisa para melhorar, tem um caminho que vai a minha vida inteira, levanto e caio, muitas fraquezas. Mas também eu tenho superações, também eu dei passos em algumas áreas da minha vida, também eu vi vitórias em alguma coisa da minha vida. Então, a autoestima, tem autores até que chamam a justa estima de si. Eu gosto desse termo. As pessoas que têm uma justa estima de si, elas vão ver as fraquezas, vão aceitar que existem essas fraquezas, e a gente já fala de aceitação, mas também elas vão reconhecer aquilo que elas cresceram, aquilo que elas mudaram, aquilo que elas já deram passo. É uma pessoa que tem uma justa estima de si, uma estima saudável. Olha, é muito importante a gente pensar assim que a falta de consciência do nosso verdadeiro eu traz um desequilíbrio absurdo para a nossa vida. Então, eu já fui, eu sou, eu tenho, eu perdi, eu conquistei, que caminho que eu estou seguindo. Então, a primeira coisa é a falta de consciência do seu verdadeiro eu, do seu verdadeiro potencial pode te levar a um desequilíbrio muito grande, porque esse desequilíbrio vem entre o que você é e o que você gostaria de ser. Então, é tão importante a gente pegar, avaliar, analisar. Esses dias eu estava pensando assim, poxa vida, eu já fiz isso, já fiz aquilo, nossa, eu já fiz assim. Eu comecei a surtar. Que eu falei, mas o que eu já fiz eu não estou fazendo mais. Ok, não estou fazendo. Mas aí eu falei, peraí, mas vamos rever a rota também. O que aconteceu no meio desse processo para que algo não esteja fluindo como você queria? Será que não são novos caminhos, novas realidades? Então é muito importante a gente conversar com a gente mesmo. E, sinceramente, às vezes, quase sempre, eu gosto muito de conversar mais comigo. Eu falo sobre muita coisa com muita gente, mas sobre questões internas eu gosto de conversar muito comigo. Porque eu vou me questionando assim, Alessandra, isso, aquilo, e assim, e não sei o quê. Então, olha, quando eu tenho uma experiência íntima que atinge um equilíbrio, eu realmente consigo dar passos diferentes em direção à minha vida. Faz diferença. É importante. É gratificante. Então, talvez aquilo que eu vivia 10 anos atrás, eu realmente não viverei mais hoje. Mas a pessoa que eu sou hoje é muito diferente da pessoa que eu era 10 anos atrás. Então, eu tenho que olhar com um pouco mais de bondade também, um pouco mais de autocompaixão, né? Tipo, eu tenho que ter mais compaixão comigo, porque às vezes a gente é muito bom com os outros e faz, e a gente se detona muito, né, cara? É verdade. E esse conceito de autocompaixão, gente, é um conceito hoje científico, é muito estudado. Tem uma pesquisadora americana, o nome dela é Christine Neff, que ela estuda isso, e autocompaixão, às vezes, a gente pensa que é conformismo, que é ser muito deliberado conosco mesmo, ou que é egoísmo até. Às vezes a gente pensa autocompaixão é egoísmo. E um dos livros dela, ela fala uma coisa super interessante. Autocompaixão é exatamente o contrário de egoísmo. Porque enquanto eu fico todo o tempo me culpando, eu fico todo o tempo me flagelando, onde eu fico todo o tempo, eu estou voltado em mim mesmo. Eu estou circulando em torno de mim mesmo. Eu passo o dia inteiro procurando, me culpando, procurando coisas. Quando eu libero, ok, errei, mas consigo me perdoar, eu consigo botar meu olhar para fora. Eu consigo ir até o outro, porque eu deixo de ficar obcecado com a minha culpa, estou liberado, estou livre para amar, para me doar. Não é interessante isso, Ale? Eu acho. É muito importante quando a gente. É muito importante porque eu sempre vou voltar na mesma palavra que eu, mas o Ricardo enfatizamos aqui o tempo todo: equilíbrio. Equilíbrio. Nós não somos os extremos, né? Nós somos o equilíbrio. E o equilíbrio, nesse ponto, ele é fundamental. Então, ele é fundamental porque existem coisas em mim que não são boas mesmo. Não são. Mas eu também não preciso me destruir por causa dessas realidades. Eu não preciso. Né? Então, eu posso olhar e falar assim, tá bom, agora o que eu posso melhorar? Eu vou falar com a Mari, que ela disse assim, o câncer jogou minha autoestima no pé. Não, não foi o câncer. Não foi o câncer. Essa é uma realidade que já estava acontecendo. O câncer ele só veio ressaltar uma realidade que já acontecia dentro de você. E sei que enfrentar o CA não é brincadeira. Não é brincadeira.
Mas existem pessoas e pessoas. A gente vai orando. Cada um vai lidar com a realidade e está tudo bem, porque é você quem sabe do que você passou. É você quem sabe a dor que você carregou. É você quem sabe dos sofrimentos ali para lidar com essa realidade. Mas você, só de ter atravessado esse momento, você já é uma mulher acima da média, minha filha. Acima da média. Porque a garra, a determinação, olha para você com um olhar de generosidade e entenda. Talvez, se fosse a sua irmã de sangue, não lidaria com o CA como você lidou. Talvez, se fosse tua mãe, tua vizinha de frente, tua colega de trabalho, como que você atravessou isso? Porque para atravessar um CA é guerreiro, gente. É guerreiro. Ninguém passa por um câncer de qualquer jeito. Não existe isso. Porque é uma doença devastadora que mexe com o seu emocional, que vai mexer com a sua parte física, que toca até a parte espiritual. Poxa vida, olha para você com um pouco mais assim, o câncer jogou minha autoestima no pé. Não, minha filha, ele tem que jogar a tua autoestima é lá no alto. Porque você atravessou um ciclo que muitos ficaram nesse ciclo. Não passaram. E você está aqui para nos contar. Olha como que isso é importante. Não jogou no pé. Vai jogar para cima quando você se olhar e falar assim, se não fosse a força do alto e a sua própria determinação, você não estaria aqui nessa live para partilhar comigo, com o Ricardo, sobre o CA. Você não estaria aqui. Você entende isso, querida? Quando eu vou falando isso para você, você entende? Porque isso não é conversinha de autoajuda. Mari, é muita força que uma pessoa tem que ter dentro dela para ela passar por um ciclo desse. Ou não, Ricardo? Você lida melhor com essa realidade do que eu. É fato, né? Eu escuto todos os dias essa história. É lógico que tem essa solapada, porque muitas vezes tem uma mudança física muito drástica, é queda de cabelo, é a perda da mama, em alguns casos, tudo muda. Mas o que eu percebo? Eu percebo que, às vezes, depois que passa aquela fase final, muitas das pessoas elas vão encontrando, e isso até é um estudo, tem um estudo que chama crescimento pós-traumático. Existem pessoas que descobrem uma força interior que elas nem sabiam que tinham. Eu escuto isso todo dia. Escuto isso. Ricardo, eu nem sabia que eu era forte desse jeito. Ricardo, eu não sabia. Eu não sei, alguns dizem assim, eu não sei de onde foi que eu encontrei força. Eu não sabia. Eu não sabia. Hoje eu me sinto uma pessoa mais forte. Isso é um estudo que fala do crescimento pós-traumático. Tem pessoas, gente, que crescem. Ela não é só resiliente. O resiliente é o que se recupera. O crescimento pós-traumático são pessoas que elas crescem com os desafios. Elas se tornam gigantes com os desafios. É quase como um diamante, que é um carvão bruto, que de tanto levar lapada, de tanto levar pressão, ele se burila e se transforma num diamante. Isso eu vejo acontecer muito em vários pacientes com câncer. Agora, é óbvio que a lei diz, cada caso é um caso. É um caso. E outra coisa, às vezes, muitas pessoas vão precisar de um acompanhamento com a psicoterapia, ajuda demais. Tirando até do câncer, às vezes a autoestima ela está ligada a alguma coisa, algum transtorno, pode estar ligada a uma depressão, que não é só você fazer força para mudar sua autoestima, ela está ligada a algum transtorno de personalidade, como borderline, por exemplo. E aí, nesses casos, é muito importante todo mundo procurar uma boa psicoterapia, porque às vezes sozinho você não vai conseguir. A gente está falando aqui de um conceito geral para todo mundo, mas existem alguns casos de pessoas que vão precisar também da psicoterapia. E é uma coisa, Mari, não sei nem se você está na live, além da psicoterapia, que eu acho que é de suma importância, muitas vezes você vai precisar de colo de pessoas que estão muito próximas a você. Por quê? A fragilidade diante dessa realidade é uma coisa real. Mas eu repito para você, porque cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso. Mas não jogou no pé. Vai jogar para cima, porque você é muito mais forte e resiliente do que você imagina. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas, enfim, tem várias pessoas falando aqui do CA que venceram, que atravessaram. Olha como é que é importante, hein, Mari? Você levantou um assunto e as pessoas aqui estão se manifestando e muitas disseram para você coisas lindas. É uma pena que passa tão rápido aqui, né?
as mensagens, mas quantas mensagens lindas para você entender que você é muito além do que aquilo que te aconteceu. Mas é muito além, muito além, muito além. Eu queria, eu queria pegar um trecho aqui para a gente falar de uma música que é até da comunidade Shalom. E durante muito tempo eu orei com essa canção, eu até anotei aqui, falei, nossa, porque a gente precisa entender como Deus nos vê. Olha só, é o trecho de uma música que eu gosto mesmo. Bem mais do que eu mesmo, tu me conheces, Senhor. Tu sabes dos segredos do meu coração, tu sabes de minhas dores, de meus planos, me conheces como a palma de sua mão. É tão forte isso para mim, porque às vezes nesse processo todo de autoestima, a gente fica tão perdido, tão confuso, tão isso e tão aquilo. Aí você fala assim, poxa vida, olha aqui, essa música dos missionários Shalom, essa canção eu cantei por muito tempo, bem mais do que eu mesmo tu me conheces. Quando a gente entende isso, aí eu volto lá no Ricardo, quem é você? Ele falou, vou começar com uma frase de Santa Teresinha. Eu sou o que Deus pensa de mim. É isso que é importante você trazer para o seu coração. Trazer nesse momento em que eu e o Ricardo estamos partilhando sobre tantas realidades, Senhor, tu sabes quem eu sou. Tu me conheces. Tu sabes os segredos do meu coração. Tu sabes das minhas dores, dos meus planos. Me conheces como a palma da sua mão. Você passou muitos anos na Shalom, né, Ricardo? Eu fui da Conhece essa comunidade música? Conheço sim. Música linda, por sinal. Adoro essa música. Então, quando você pensa essa realidade, você vai pensar assim, olha, o senhor me conhece. Agora, eu preciso dar passos. Uma coisa importante que o Ricardo colocou e que eu reforço sempre com as pessoas. Não dá conta sozinho, busque ajuda. Gente, a oração é maravilhoso. Eu sei porque eu sou uma mulher que eu oro. Esses dias eu tenho orado muito. Mas ajuda terapêutica também é essencial. Essencial. A gente tem que buscar caminhos também para trazer um pouco mais de alívio para a nossa vida, porque as coisas estão ficando muito pesadas. Ou não, Ricardo? Estão ficando muito pesadas e cada vez mais há uma confusão sobre a nossa própria identidade. É um mundo com muitas teorias e muito confuso. Então é muito interessante a gente entender a nossa identidade. Para isso eu vou dar aqui a segunda dica. Primeiro, anotei no papel tudo que eu penso de mim. Agora faz o seguinte, pega aquilo que você anota, você não vai dar tempo de você fazer agora, você faz depois. Começa a ler tudo que você pensa de si e começa a questionar. Isso aqui é verdade mesmo? Qual a evidência que eu tenho de que isso seja verdade? Pergunta isso. Qual a evidência que eu tenho? Eu sou uma pessoa infiel, eu sou uma pessoa infiel aos outros, eu sou falso. Pergunta assim, o que é verdade? Põe no lado. Eu sou mesmo. Todos os relacionamentos que eu tive a minha vida inteira, eu fui infiel, eu fui falso. Ou não, vocês, não, nem todos eu fui. Em algumas circunstâncias eu fui. É para trazer a verdade. Ok, eu tenho que melhorar nisso, mas nisso aqui eu já dei passo. Então, não é mais só o que você pensa de si, é sobre a verdade sobre o que você pensa de si. Esse é o segundo passo. Até porque, gente, a gente precisa passar por um processo de aceitação. E a aceitação, tem um psicólogo muito conhecido da psicologia, que ele falava, o Carl Rogers, ele dizia assim, o paradoxo da existência é que para eu melhorar, para eu dar um passo, eu preciso primeiro me aceitar. Então, quando a gente fala em autoaceitação, não é aceitar isso assim, por exemplo, eu não me cuido, sou uma pessoa que não me cuido, eu não cuido da minha alimentação, não faço atividade física, eu não cuido da minha higiene, eu não cuido do meu roupa, e dizer assim, eu vou me aceitar. Não, aceitação é no sentido assim, ok, eu aceitei que eu estou assim. O que eu posso fazer agora, praticamente, para melhorar? Entende?
Às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas você acha que as pessoas não precisam se cuidar, já porque a autoestima vem sempre só de dentro? Ela vem de dentro, mas ela deve se expressar fora também. Ah, com Ela certeza. deve se expressar fora, é fato. Ah, se eu ando maltrapilho, se eu não cuido da minha aparência, pode ser um sinal de que dentro não está funcionando uma coisa porque não extravasou para fora. Porque quando a gente tem uma justa estima de si, a gente extravasa para fora. Eu não é, Ale? Com certeza. É tão importante a gente pensar nessa questão toda. Eu comecei dizendo isso, comércio interno, e ela, então, ela vem. O que acontece internamente surge em mim. Vou falar sobre uma pessoa que printou uma foto minha recente. Printou uma foto do passado, gente. Colocou assim, mandou para mim no direct. Eu sou uma abençoada nesse direct. Imagina. Printou. Eu fico só imaginando como é o direct da Ale. A pessoa printou a minha foto e falou assim, deu uma melhoradinha, né? E aí ela colocou outras coisas, eu tô levando na brincadeira, mas assim, eu fiquei olhando e falei assim, nossa, como que a pessoa tem coragem, né, de fazer isso? Mas ela pegou uma foto minha do passado e disse assim, mas, Alessandra, sinceramente, eu queria passar pelo processo que você passou e como você está hoje. Então, você percebe que realmente, se você pegar alguns vídeos meus, se você pegar algumas fotos minhas... gente, é a vida acontecendo, né? Mas eu parei, ri. No primeiro momento eu olhei e falei assim, gente, que ousadia. E aí ela falou assim, ela pegou minha foto do passado, não tão distante, mas de um passado, e pegou uma foto recente e comparou. Falou, ó, lá você tinha cara de pobre sofrido. Eu falei, caraca! Agora você tá com uma cara bem melhor. Então, assim, a gente vai percebendo também que alguns traços dentro da Alessandra foram mudando. Foram mudando. Então, a pessoa fez a colocação dela? Fez, né? Uhum. Mas coisas internas foram mudando. Então, é importante nós olharmos com esse olhar também e pensar assim, nossa, melhorou? Melhorou. Mas melhorou só por fora? Não, porque coisas internas também melhoraram. Então, ressalta mesmo, né? Ressalta a forma de escolher uma roupa, ter um acessório que você vai usar, um batom que você passa, a forma de virar o cabelo para lá e para cá. Tudo tem muito a ver com o que está dentro de nós. E não muito distante, recente, talvez ano passado, eu estava bem assim, vai com essa roupa mesmo, tá bom. Aí eu falei, peraí, não é isso, não tá bom. Eu tenho que me sentir bem, não é por causa do fulano, mas então tenho que me sentir bem. Então, se eu estou aceitando qualquer coisinha, é porque por dentro não está legal. Aí vale sempre essa reflexão e essa avaliação. É de dentro para fora. E do lado de fora vai sempre ressaltar com sobriedade o que está dentro, tá, gente? Eu não estou falando dos exageros, não, porque tem um povo outro que também parece uma árvore de Natal, tá tão cheio de conflitos internos, então vira uma árvore de Natal para parecer ser, mas não é. Olha o equilíbrio. Sempre o equilíbrio. E Ale, para dar uma última contribuição em relação a isso, o que mais que a gente pode fazer para melhorar nossa autoestima? O autoconhecimento, do papelzinho, gente, escreve o que você acha de si, depois escreve o que é a verdade. Depois, o humor. Gente, aprender a rir da gente mesmo. Tem um psicólogo, Gordon Allport, que ele diz que aquele que aprende a rir de si mesmo está no caminho da sua própria cura, da cura das suas próprias neuroses. Rir de si mesmo, rir do que deu errado, não te levar tão a sério, tá? Isso é positivo, porque aquela pessoa que é extremamente rígida, extremamente crítica, que não se perdoa por nada, ela tende a fortalecer o seu padrão de baixa autoestima. Grupos de relacionamentos saudáveis. Se você está o tempo todo também convivendo com uma pessoa que também ela vai todo o tempo reforçar aquilo que você pensa de si mesmo, mas você tem que dar uma afastada. Uma afastada. Para que você possa descobrir quem você é. Para que você possa descobrir. Para que quando você voltar para o contato com ela, você já sabe quem você é e o que ela fala não te afete tanto. Construir exercitar
despertar talentos e virtudes. Gente, aprenda uma coisa nova. Começa a fazer coisa. Ah, mas eu sempre... Acontece muito com aposentado. Eu sempre fiz isso, agora que eu estou aposentado. Aposentado vai aprender alguma coisa nova, vai ensinar alguma coisa nova para alguém, vai passar a ser significativo, contribuir de alguma maneira no ambiente que você está. Questione os seus próprios pensamentos sobre você mesmo. E quando a gente perceber que está difícil lidar com isso sozinho, o Calê falou, procure um bom psicoterapeuta para ajudar você. Acho que são essas dicas que eu queria deixar aí também para contribuir, Ale. O Ricardo contribui absurdamente com todos nós, né? Ele é uma sumidade nos assuntos e eu gosto muito de ouvi-lo, assim, porque contribui comigo também. Quando ele fala do humor, gente, faz muita diferença. Quando a gente pode dar risada, rir da gente mesmo, rir das coisas, dar um alívio na nossa alma. Agora, um ponto muito importante, sabe? Essa questão dos talentos e as virtudes, o que novo eu posso trazer para a minha vida? Porque às vezes a gente está tão focado nas mesmas coisas que a gente esquece de fazer coisas novas. Isso é muito importante. A nossa vida é uma constante, então a gente vai aprender sempre. Sempre que a gente se dispuser a fazer algo, com diligência, a gente vai fazer. Então, pega tudo que nós falamos, isso aqui não é cartilha pronta. Não existe isso, porque não tem como. Mas são pontos que, se você avaliar, vão contribuir muito com o seu crescimento, com o seu amadurecimento. E é muito importante. Autoestima e autoimagem curados revelam a sua verdadeira identidade. Então, quem é você? Qual é a sua identidade? Autoestima e autoimagem curados revelam a sua verdadeira identidade. Autoestima, eu entendo que eu sou, o valor que eu tenho. Autoimagem é o que vem de fora, como o outro me vê, como que eu vejo como o outro me vê. Então, se está curado, eu realmente vou entender qual é a minha identidade real. E isso não tem preço, filho. Isso aí vale mais do que milhões e milhões de dólares. Porque aí você se torna uma pessoa imparável. Não tem como te parar. Imparável. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento que eu mais o Ricardo fizemos hoje. Espero que vocês tenham realmente absorvido, né, o que foi falado. Reflitam sobre autoestima. Não tenham medo de uma pessoa colocar assim, eu não tenho nem mais vontade de me cuidar. Pois tem. Pois tenha vontade de se cuidar. Sabe por quê? Você merece isso. Deus merece isso. Então, passa por essa vida com a dignidade daquilo que nós fomos chamados para ser. Inteiros, resolvidos naquilo que precisa. A hora que a gente está capengando, capenga. A hora a gente levanta, levanta. Mas a gente vai firme naquilo que é o próprio Deus que determinou para a nossa vida. Eu vou deixar essa live em alguns momentos, alguns minutos, né? Vou deixar por 1 hora aqui no Instagram. Depois ela sobe lá no YouTube, mas coloca lá nos comentários o que você achou desta live, para que eu e o Ricardo tenhamos sempre o feedback, para ver também que pontos nós podemos melhorar. Não é isso, Ricardo? É isso aí. Eu acho que é importante esse feedback para a gente entender se o que a gente está falando está contribuindo e até dando sugestões lá para a gente saber que temas também vocês gostariam que a gente abordasse. Vocês podem dar sugestões de temas também. O que vocês gostariam que nós falássemos? Isso é importante. Beijo para vocês. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.